E aí, curiosos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gui Antunes e bem-vindos a mais um Casos do Mundo. E hoje eu trouxe pra vocês a história de uma organização que usava poções para cometer os seus crimes. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo e de se inscrever no canal para continuar me acompanhando por aqui. Então, bora pro caso de hoje. Herman e Paul Petrillo eram dois primos nascidos na Itália que em 1910 resolvem se mudar para os Estados Unidos, mais especificamente na cidade da Filadélfia. Nessa época, a Filadélfia era extremamente violenta e os dois decidem então ir morar em uma comunidade italiana que vinha crescendo assim de vento em popa na cidade da Filadélfia. Então, ao chegarem nessa comunidade, em 1910, o Herman começa a trabalhar com massas italianas e o Paul abre uma alfaiataria. E assim eles começam a ganhar a vida deles ali nos Estados Unidos. Em 1930, os trabalhos começam a cair em decorrência de uma crise e os dois aí precisam dar os seus pulos para conseguir dinheiro. É nesse momento então que o Herman começa a trabalhar como incendiário e o Paul começa a armar todo um esquema aí de fraude de seguros. E é nesse mesmo tempo que o Herman começa a vender por $300 umas poções assim que ele diziam que eram milagrosas. Existiam duas principais poções: a poção do amor e a poção do despacho. E essas poções precisavam ser tomadas apenas pela pessoa assim que a gente tinha interesse, que viesse despertar esse sentimento. A poção do amor era usada para reavivar relacionamentos ou para fazer uma pessoa gostar de outra pessoa, e a poção do despacho era para fazer com que essas pessoas fossem embora. Esse tipo de poção era geralmente procurada pelas mulheres que tinham interesse em reavivar o casamento ou de mandar o marido embora. Então as mulheres eram as principais freguesas do Herman. Então, como esse negócio das poções estava dando muito certo, eles começam então a pensar na organização do Anel Venenoso. O esquema do Anel Venenoso funcionava da seguinte forma: com base nas duas poções mais vendidas, amor e despacho, e também no desejo das suas clientes. Quando uma mulher então vinha atrás da poção do amor, eles davam duas alternativas. A primeira era o marido voltar a amar elas, e a segunda era que ele morresse e elas fossem incriminadas. Com a hipótese de o marido morrer, Herman e Paul ofereciam para essas mulheres então um seguro que, segundo eles, seria acionado caso o marido morresse e também deveria ser feito no nome do marido. Então as mulheres que aceitavam esse acordo pegavam os documentos escondidos, davam para eles falsificavam a assinatura, faziam todo o processo do seguro e caso esses maridos morressem, eles acionavam esse seguro e eles ficavam com 50% do dinheiro e os 50% seria para cliente deles. Domadas então pelo desejo de ter os seus maridos de volta, elas acabavam aceitando esse acordo e mesmo que os maridos viessem a falecer, elas não falavam nada para a polícia porque elas poderiam ser presas também. Selado o acordo entre os dois e as mulheres, era hora então de criar a poção do amor, com um toque extra de arsênico, que é uma substância que em contato com o corpo tem um poder altíssimo de envenenamento. E era assim que o plano dos dois dava certo. Eles fechavam um acordo com as mulheres, matavam os maridos e ficavam com 50% do seguro. Já para quem procurava a poção do despacho, eles usavam o mesmo esquema do seguro. Então a pessoa fazia o seguro no nome do marido, tudo escondido, tudo por baixo dos panos. Porém, como a pessoa queria mesmo se livrar do marido, já queria largar de tudo, eles encomendavam a morte da pessoa. Dependendo do tipo da morte, seria o tipo de pagamento. Então, quanto mais violenta a morte, mais caro o pagamento. E na época, os seguros pagavam em média $10.000. Então, eles ganharam um bom dinheiro só nesse esquema de poções. Como os negócios iam de vento em polpa, em 1932 eles recrutam Morris Balber, que é conhecido como o mestre das artes negras. E também no mesmo ano eles acabam recrutando a Maria Carina Favato, que é conhecida como a bruxa da Filadélfia. Em 1933 a sociedade decolou de vez, eles expandiram então o negócio para Delaware, Nova York e Nova Jersey. E nesse momento a Maria Carina Favato já estava cuidando ali só das poções, era tudo responsabilidade dela.
Nesse momento, a organização já estava de um tamanho estrondoso e para evitar investigadores e olhares na cola deles, eles tinham então pequenos grupos responsáveis por pequenos trabalhos. Então eles criaram códigos assim, e por exemplo, quando eles tinham que mandar matar alguém, eles falavam assim que era para mandar essa pessoa para Califórnia. John Walsh foi atropelado e espancado, enquanto Ralph Caruso e Joseph Arena morreram espancados e afogados. E eles foram 3 grandes vítimas durante a atuação dessa associação. A polícia já investigava Herman por falsificação de dinheiro, enquanto em 1938, George Myers sai da prisão e precisa recomeçar a sua vida. George então sai da prisão e vai até Herman com o intuito de emprestar $25 para que ele pudesse abrir o seu próprio negócio. Herman então, mais que depressa, oferece $600 para que o George mate Ferdinand Afonso. Mas como Ferdinando foi encomendado pela poção do despacho, o George teria que fazer da seguinte maneira: bater na cabeça de Afonso com uma barra de ferro e em seguida jogar ele da escada de um prédio. Porém, o George recusa e vai até a polícia. Chegando na polícia então, o George conta tudo, porém a polícia não dá muita bola e o George resolve ir então até o FBI, que já estava assim com algumas suspeitas que o Herman podia estar falsificando dinheiro. Então o FBI acredita no George e junto eles começam a armar um esquema para prender o Herman. O plano então era o George voltar até o Herman juntamente com um agente disfarçado e se mostrar interessado assim no plano para colher provas e futuramente vir a prender o Herman. Então, em agosto de 1938, George, Herman e o agente disfarçado marcam uma reunião em um restaurante cujo intuito seria agendar a morte do Ferdinand. Chegando no restaurante então, o George começa a falar que ele foi preso por assassinato e que matar não seria nenhum problema para ele, porém o Herman começa a se sentir incomodado e convida os dois para ir até o carro dele. Chegando no carro, o agente diz que ele achava melhor levar o Ferdinand até um lugar distante e matar ele atropelado para evitar vestígios e tal. E para colocar esse plano em prática, o agente pediu um valor em dinheiro para o Herman. E o intuito dele pedir esse dinheiro para o Herman era de comprar um carro, segundo ele. Mas, como nós sabemos aqui que eles estavam armando um plano, o plano era o seguinte: pedir o dinheiro para o Herman e o Herman dá dinheiro falsificado e assim eles terem provas contra o Herman. Sacou, né? O Herman, por sua vez, gosta muito do plano, mas ele disse que não ia poder dar o dinheiro e tal, então ele achava melhor que os dois roubassem um carro. Com o plano combinado, o agente secreto joga verde para colher maduro e fala pro Herman que gostaria muito de comprar algumas notas falsas. O Herman, mais que depressa, fala assim que ele produzia notas e ele conseguiria providenciar pro agente caso ele quisesse. Então o agente diz que gostaria de mais ou menos $200 em notas falsificadas e os dois ficam então de combinar quando esse dinheiro estivesse pronto. Depois disso, o Herman nunca mais dá sinal de vida. Então o George e o agente secreto começam a achar que ele começou a desconfiar do plano e resolvem ir atrás dele. Então, depois de muita procura, o George resolve ir até a casa do Ferdinand, que é aquele homem que ele foi contratado para matar. E lá, batendo na porta, ele é recebido pela esposa do Ferdinand, que diz que o Ferdinand não estava em casa, que ele estava muito doente e ele não poderia receber ninguém naquele momento. Então o George vai até o FBI e conta pro agente o que estava acontecendo. O FBI então começa a achar tudo muito estranho, porque de repente o Herman some, e aí a pessoa que ele queria matar não pode receber ninguém. Então eles vão até a casa do Ferdinand, se dizendo da equipe de seguro, e quando eles entram, eles encontram o Ferdinand com as pupilas totalmente dilatadas, sem conseguir falar e sem conseguir mexer o corpo. Então imediatamente eles levam o Ferdinand para o hospital mais próximo. Nesse momento então, o George recebe um telefonema do Herman dizendo que ele já está com os $200 e que ele podia encontrar o George e o agente secreto em um ponto de ônibus. Então, como o George e o agente secreto já estão ali com uma equipe do FBI, eles resolvem ir até esse ponto de ônibus e chegando lá, eles dão de cara com o Herman e um envelope onde nele se encontrava os $200. Depois de conferir o dinheiro, o agente secreto diz que eles ainda estão dispostos a matar o Ferdinand caso o Herman ainda precise. E o Herman diz então que não seria necessário, porque o Ferdinand só iria sair do hospital se fosse pro enterro dele. Ouvindo isso, o agente secreto já faz um sinal para a equipe do FBI que estava ali perto e eles já dão voz de prisão pro George e pro Harley. O George é levado junto só para não quebrar o disfarce que eles estavam mantendo até aquele momento.
O Herman é acusado de tentativa de assassinato e falsificação de dinheiro. Logo, eles fazem exames no Ferdinand, o que acaba comprovando uma grande quantidade de arsênico. Então o circo se fecha pro Herman e, infelizmente, é isso. Em 1938, o Ferdinand acaba morrendo por envenenamento e o Herman, então, é acusado de homicídio. O Herman, então, é interrogado e ele acaba contando tudo sobre o esquema do anel venenoso, entrega os comparsas e tudo mais. Então, imediatamente, o FBI já começa a correr atrás das pessoas que estão envolvidas e também já manda desenterrar os corpos para fazer autópsia e definir quantas pessoas eles mataram durante todo esse esquema. Depois de muitas investigações, eles concluem que o esquema do anel venenoso matou mais de 100 pessoas. E em 1939, todos os envolvidos são julgados e declarados culpados. Inclusive, as viúvas foram julgadas e aquelas que não tiveram a intenção de matar, que compraram a poção do amor e queriam só reconquistar os maridos, elas responderam em liberdade. Já as que compraram a poção do despacho e encomendaram a morte dos maridos, elas foram condenadas a 14 anos de prisão. A Karina e o Morris foram condenados à prisão perpétua. E os outros membros do Anel Venenoso, que tinham assim uma função um pouco menor, que tá aparecendo aí na tela de vocês, eles foram condenados a 25 anos de prisão. Já os cabeças da operação, Herman e Paul, foram condenados à morte. No dia 31 de março de 1941, Paul foi executado e no dia 20 de outubro do mesmo ano, o Herman foi executado. Ambos morreram na cadeira elétrica. Então é isso, gente. Esse foi o caso do Anel Venenoso da Filadélfia. E assim, o que eu acho mais louco nesse caso é que mesmo se fosse na poção do amor, quanto na poção do despacho, as esposas sabiam que os maridos iam morrer. Então assim, elas encomendavam a morte do mesmo jeito. Mas, me conta aqui embaixo o que você achou desse caso, que aí a gente pode debater melhor. E assim, eu fiquei meio chocado, sabe? Porque real, assim, é doido. Então é isso, minha gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal, porque tá tendo vídeo na segunda, na quarta e na sexta. E talvez tenha uns no domingo também. Então se inscreve pra vocês não perderem os casos, assim, porque eu vou trazer uns casos babadeiros daqui em diante. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Também me segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela linkadinho. Por lá a gente pode conversar, debater, trocar uma ideia. Vocês podem me mandar sugestão de vídeo. Então me segue nas redes sociais que a gente pode conversar bastante por lá, tá bom? Se você quiser também ver os outros casos que eu fiz, é só você acessar essa playlist que tá aqui na sua tela e aí você vai ser direcionado pros outros vídeos que estão assim, ó. Estão assim, ó, incríveis, estão maravilhosos, vocês não têm noção. É só assistir pra ver como é que tá maravilhoso. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!